Bom, então, conforme foi falado na aula passada, nós veremos agora as fontes de luz. Fontes de luz. Lembrando que tudo isso já foi devidamente abordado e revisto em sala, né? As fontes de luz são os corpos que podem ser vistos, né? Ou seja, que emitem luz e podem ser de dois tipos, tá? Dois tipos. Podem ser de dois tipos. O primeiro tipo é o que nós chamamos de corpo luminoso ou fonte primária de luz. Corpo luminoso ou fonte primária de luz. Um corpo luminoso, né, ou uma fonte primária, vai ser um corpo que possui luz própria, né? Por exemplo, a gente pode citar o Sol, né? O Sol, tá? Uma lâmpada, uma vela, lanterna, né? Sendo utilizando aí a sua fonte, né? A gente considera isso como corpo luminoso. Eles podem ser classificados como incandescente, que é o primeiro tipo. Incandescente, que é quando emite-se luz sobre uma elevada temperatura, né? Exemplo, a gente pode falar daquelas lâmpadas incandescentes na qual a temperatura chega até 2.500 graus Celsius no seu filamento, tá certo? E pode ser classificada também como luminescente. Luminescente. A luminescente é quando ela emite luz sob temperatura relativamente baixas, bem diferente do caso acima, né? Exemplo, um vagalume, uma lâmpada fluorescente ou objetos fosforescentes, tá certo? O outro tipo de classificação da fonte é o que a gente chama de corpo iluminado ou fonte secundária. Para esse caso, nós temos que é um corpo que não possui luz própria, tá? Então ele não vai possuir luz própria. Tudo bem? Não possui luz própria. Exemplo, a lua, né? O livro, a mesa, um lápis, caneta, etc. Agora, com relação à sua dimensão, a fonte ela pode ser pontual ou pontiforme. Pontual ou pontiforme. Que situação é essa, né? É quando você tem um único ponto, né? Você tem um único ponto emitindo infinitos raios de luz. Como esse caso que eu vou ilustrar agora. Infinitos raios de luz. Ou uma fonte de tamanho que não seja considerado, né? Ou seja, um tamanho desprezível em relação ao ambiente, tá? Então, imagina aí uma lâmpada pequena, né? Em um salão, ela pode ser considerada uma fonte pontual ou pontiforme. Nós também temos, né? Com relação à sua dimensão, que minha fonte pode ser extensa. O que é uma fonte extensa? É aquela que é constituída de infinitos pontos, né?
Exemplo, se você tiver uma lâmpada, né? E tem um filamento de uma lâmpada iluminando vários objetos próximos, tá? Isso daí a gente considera uma, uma fonte, né? Com relação à sua dimensão, classificada como extensa, tá? Outro detalhe que a gente tem que verificar, também já explicado em sala, né? Que nós só conseguimos enxergar os objetos, corpos, né? Se desses objetos chegarem aos nossos olhos os raios de luz, tá? Então a gente consegue enxergar uma fonte primária, porque se os raios dessa fonte primária chegam diretamente aos olhos, né? E uma fonte secundária só é visível desde que nela, né, ocorra a reflexão difusa, que também já foi explicada em sala, né? A reflexão difusa. A reflexão difusa. Da parte da luz que vem de alguma fonte primária. Tudo bem? Prosseguindo, nós vamos falar agora dos meios de propagação da luz. Meios de propagação da luz, né? Ainda é o capítulo 1, vou dizer que seja um ponto alguma coisa, né? Um ponto X. Meios meios de propagação da luz. O que nós temos que fazer, né? Que saber? Os diferentes meios materiais, né? A gente pode citar aí o ar, o vidro, né? O ar, vidro, tijolo, madeira, água, papel, né? Etc. Eles vão se comportar de maneiras diferentes ao serem atravessadas pela luz, ou mesmo, né, eles podem impedir a luz de se propagar, tá? Podem impedir a luz de se propagar através do seu interior. Então, existe uma classificação com relação a esses meios de propagação que eu vou falar agora. Vamos lá. O primeiro, nós temos o meio transparente. O que é o meio transparente, né? Meio transparente é um meio óptico que vai permitir a propagação regular, tá? A propagação regular da luz, dos raios de luz. Um exemplo, né? Vou tentar fazer aqui, ilustrar. Vamos dizer aqui né? Um vidro. E aqui eu tenho uma fonte de luz, né? Tá certo? O ar, o vidro comum, né? O papel celofane, tudo isso daí permite que aconteça a reflexão regular. E aqui o olho de uma pessoa, né? Tá certo? Então, nessa situação aqui, o observador ele vai enxergar o objeto com nitidez. Tudo bem? Vamos ver agora o segundo meio. O segundo meio, já vimos o primeiro, o meio transparente. O segundo é o meio translúcido. O que é esse meio translúcido, né?
é um meio óptico que vai permitir a propagação irregular da luz, né? A propagação irregular da luz. O que acontece? Botei um observador, mas quando os raios de luz vierem, né? De novo aqui a minha fonte. O que vai acontecer? Raio de luz incide e há todo, né, um tipo de espalhamento, né, não regular. Tá certo? Então o observador para um meio translúcido, ele não vê, né, ele não vai ver, não vai enxergar o objeto com nitidez. Tudo bem? E vamos ver agora o terceiro e último meio, que é o meio opaco. Meio opaco. O que é esse meio opaco? Um meio opaco é um meio material, né, um meio óptico, que não vai permitir a propagação da luz. Então eu tenho aqui um meio material, né? Digamos que seja um bloco de madeira, né? Bloco de madeira. Tá certo? Então eu vou ter a mesma fonte de luz, a fonte de luz, só que o observador ele não vai enxergar o objeto. Tudo bem? Vale frisar, pessoal, algumas coisas que eu também falei em sala, né? Vou repetir para concluir essa parte. Primeiro, os exemplos que foram dados, pessoal, de meio transparente, translúcido e opaco, eles são relativos, tá? São relativos. Um meio opaco, ele pode se transformar em translúcido, por exemplo, uma placa de translúcido, ou seja, uma folha de papel celofane em várias camadas de folha, né? E o meio transparente é opaco, né? Ou seja, uma camada fina de água em grandes porções de água, né? E assim por diante, né? Então, o que eu quero dizer é que esses conceitos eles não são absolutos. Tá? Agora, os meios homogêneos e transparentes, os meios homogêneos e transparentes são aqueles que apresentam as mesmas propriedades físicas em toda a sua extensão. Tudo bem? Então essa daí é a nossa segunda parte. Continuaremos na próxima aula com fenômenos ópticos. Bons estudos e até essa nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.